Amém, meus amados? Você está feliz com Jesus? Está mesmo? Pô, me convence aí que você está feliz com Jesus. Começou a convencer. Muito bem. Gostaria de ler com vocês hoje um texto que está no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Que diz a palavra de Deus. Nos acompanhe. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Esse é um outro nome para Sinai. Apareceu ao anjo do Senhor numa sarça. Quando você ouvir essa expressão, lê o anjo do Senhor, o anjo, não um anjo do Senhor. Toda vez que aparece essa expressão na Bíblia, o anjo do Senhor, ele está falando do próprio Senhor, ok? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Presta atenção, quando Deus te chamar, José, José, Everdã, Everdã, Paulo, Paulo, Francisco, Francisco, você vai dizer o quê? Eis-me aqui. É isso que Moisés disse. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir, olha o desejo de Deus, tirar da escravidão, fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, de tudo que tem eu. É isso que ele quer, tirar o eu do lugar e botar você lá. Aleluia. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Olha o desafio de Deus. Olha a missão de Deus no chamado. Deus está chamando Moisés. Ele diz: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, olha a pergunta que ele faz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha a pergunta que ele faz. Deus lhe respondeu, olha o que Deus responde: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito.
servireis a Deus nesse monte. Amém? Fica em pé em nome de Jesus. Toma uma atitude ativa agora. Ativa teu espírito. Sabe, se você está se achando assim meio lento, meio preguiçoso, manda a preguiça embora agora, em nome de Jesus. Sai, preguiça. Eu quero receber aquilo que vem de Deus, amém? Presta atenção, antes de nós não recebemos nada de maneira passiva. Você só recebe se você se posiciona de maneira ativa. Estava ensinando hoje isso para os alunos da escola edificadora. Então, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, nós cremos que o Senhor se faz presente em nós, mas aqui nesse lugar, com uma unção apropriada para esse dia, para esse momento, para essa hora, e o Senhor deseja liberar isso sobre o Teu corpo. Então, nos dá mesmo espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento da Tua vontade, abre os olhos do nosso coração, edifica-nos no coração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Muito bem, Deus está dando uma missão para Moisés. Essa missão de Moisés, de conduzir o povo de Israel para fora do Egito, era uma grande missão. Assim como Deus também te chamou e te deu uma missão de ser pai, sim ou não? Sim. E para as mamães aqui também, te chamou e deu uma missão de ser mãe. Aleluia. Então ele está chamando Moisés. Esse texto fala do chamado de Moisés. E eu gostaria de falar um pouco sobre paternidade de Deus. Por quê? Porque, amado, hoje é dia dos pais, e se tem alguém que nós devemos agradar, é o nosso Pai Celestial. Eu sei que você vai chegar com um presente, se seu pai natural ainda é vivo, se ainda está aqui, a uma distância, mora aqui na cidade, você vai daqui a pouco almoçar com ele, você vai dar um presente, obrigado Pai, ele tem representado bem o Senhor, ou às vezes até não. Mas, acredite, toda a paternidade manifestada por nós tem um propósito só: falar da paternidade do nosso Pai Celestial. Essa finalidade. E esse chamado de Moisés vai falar um pouco sobre isso. Vai falar um pouco sobre isso. Quando Deus chega para Moisés com essa missão, a primeira coisa que Moisés faz, depois de ser chamado, é fazer uma pergunta. Ele diz: quem sou eu? Eu sei que parece que ele está simplesmente, ele está afirmando algo, mas ao mesmo tempo está perguntando. Pastor, ele não está afirmando quem sou eu? Sim, mas tem uma interrogação lá, você viu, né, na expressão, tem uma interrogação. Interrogação para mim é uma pergunta. Então ele diz: quem sou eu para que o Senhor me envie? Eu vou dizer, todos nós, quando vamos na direção desse chamado de Deus, que Deus nos mostra a missão, a maioria das pessoas vai fazer essa pergunta: quem sou eu para o Senhor me usar para isso? Quem sou eu? Então, por exemplo, quando estava perto da missão de eu ser pai, nós queríamos ter um filho e tivemos problemas para ter, orávamos, até que tivemos uma direção de Deus, fomos nessa direção, aí minha esposa engravidou, e aí ficamos felizes, porque a nossa filha, a nossa primogênita ia chegar, mas quanto mais se aproximava da missão começar, porque começa ali na maternidade da mãe, levando, mas o pai está ali do lado, ele está apoiando a mãe, levando ela, e esperando aquilo, mas aquilo vai gerando uma expectativa no seu coração, e aí você começa a pensar: como é que vai ser quando chegar? Será que eu vou dar conta? Sim ou não? Assim, só alguém tolo não pensaria assim. Porque vem as inseguranças. Você nunca foi pai.
está recebendo uma missão para fazer algo, participar de algo que você não fazia. E agora você vai ser pai. Então, Moisés também, ele recebe essa missão para ser pai de uma multidão de pessoas, multidão. Por isso que Moisés, a primeira coisa que ele fez, como a maioria das pessoas faz, é olhar para as qualificações que ela tem, para as condições que tem. E foi isso que ele fez, por isso que ele está perguntando para Deus isso. Mas Moisés, ele queria ver alguma qualificação. Por quê? Por que eu? Você entendeu? Mas eu quero te dizer, assim, nós não temos qualificação para fazer as coisas de Deus. Você não tem a qualificação para cuidar dos filhos de Deus. Então, Deus lhe presenteia com dons, Deus lhe presenteia com chamado, Deus lhe presenteia com habilidades, mas acredite, e tudo que ele precisar, tudo que você precisar para a missão, ele vai te dar. Mas saiba de uma coisa, essas qualificações para a missão, você, a princípio, no chamado, não tem. Não tem. E Moisés, ele faz isso, ele olha para si, mas quando Deus nos chama, não tem a ver com as nossas habilidades, ou se nós temos aquilo para poder cumprir a missão. Olha, eu estou escolhendo o pastor Rui, porque ele vai cumprir essa missão, no sentido dele ter qualidades para poder cumprir. Ele te escolhe segundo o propósito. Ele que sabe colocar cada um no seu devido lugar. Ele planejou que não fosse outra pessoa que fosse o pai da Beatriz e do Bruno. Ele planejou que fosse eu. É como as criancinhas estavam cantando aqui. Não tenho nada. Não tenho como fazer. Eu erro. Mesmo assim o Senhor me escolheu. Você ouviu isso esses dias, numa palavra. Então, quando ele diz isso para Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel da escravidão? Deus responde a ele. Qual foi a resposta de Deus que está no verso 12? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Eu serei contigo. Na verdade ele está dizendo: eu estarei com você. Então, quando Moisés se viu acuado por aquele chamado, e olhou para si e diz: quem sou eu, que habilidade eu tenho, no caso dele, para liderar 2 milhões de pessoas, porque 600 mil era só de homens, fora mulheres e crianças, um povo em torno de 2 milhões de pessoas para serem lideradas, não no jardim do Éden, mas no meio do deserto, para ir até Canaã. Ele olhou para si e diz: quem sou eu? E a resposta de Deus não foi: eu vou te dar essa ferramenta, eu vou te dar essa habilidade, eu vou te dar esse dinheiro, eu vou te dar essa provisão. Ele não disse nada disso. Ele disse foi assim: eu vou me dar para você nessa missão, eu estarei com você. Deus não estava aqui dando uma missão e colocando simplesmente ferramentas, recursos. Não, ele tá provendo o maior recurso, a maior necessidade humana, que é a presença de Deus. Ele diz: eu vou me dar para você, vou estar junto com você, eu estarei junto. O desejo de Deus de estar junto não é só estar assim de lado, não. Você aqui e o Deus aqui. Deus não quer andar só ao seu lado. Ele quer ter uma conexão, um relacionamento com você. Ele entra em nós para ser a nossa nova vida. Ele é toda a provisão que nós necessitamos. Por isso que parece que
Deus está ignorando a pergunta dele, está fazendo de conta, parece que não está nem ouvindo a pergunta. Quem sou eu? Ele não está respondendo essa pergunta. Quem sou eu? Não tem como ele responder quem é você, se primeiro ele não entrar na sua vida. O mundo, os homens têm esse questionamento: quem sou eu? Será que eu posso fazer? Essas respostas não têm até Deus entrar na sua vida. E é isso que ele está dizendo para Moisés, que estaria com ele. Então, a missão de Moisés não se trata do que ele iria fazer, das habilidades, dos talentos, mas tinha a ver com quem estava com ele, que no caso era Deus. Se a missão é de Deus, então ele está naquele negócio, com você. Ele não te chama para a missão e te deixa sozinho. Ele te chama para a missão de ser pai, ele te chama para a missão ministerial, ele te chama para a missão que você tem sobre a face da terra. E eu te dizer, tem a ver com pessoas, não tem a ver com nada inanimado. Apesar de envolver o que você vai fazer, estruturas, a casa que você vai fazer para a sua família, o prédio que vai fazer para a igreja, as coisas que vão ser edificadas, isso são só apêndices. O estudo que você vai receber, adquirir, e só faz parte. Isso não tem nada a ver com o principal. O principal é esse relacionamento paterno. É com quem Moisés estaria. Porque nós nos tornamos escravos estando sem Deus. E nos tornamos livres estando com Ele. É disso que está sendo falado aqui. E quando nós olhamos para qualificações, que muitas vezes nós olhamos para as qualificações: pastor, eu não consigo fazer isso. Eu não estou te chamando porque você consegue. Eu estou te chamando porque Deus consegue. Deus consegue pegar alguém que é incapaz, como eu, e fazer algo através da vida dele. Você entendeu? Gerar pessoas, alcançar pessoas para Ele. Não só gerar no natural, é lindo gerar filhos, os filhos naturais, lindo, e tem a ver com algo espiritual, porque Deus não nos criou só para ser naturais. Em algum momento nós queremos ver o novo nascimento dos nossos filhos. O maior desejo de um pai crente, um pai que crê no chamado de Deus, é que seus filhos sejam crentes, creiam em Deus, tenham a Ele como pai. Esse é o maior desejo de um pai. O maior desejo dele não é que o filho se forme em medicina, ou em outra coisa. Pode até desejar isso, mas a primeira coisa é que ele conheça Deus como pai. Porque ele pode ter um sucesso em todas as áreas da vida dele, mas se ele não tiver um relacionamento com Deus, se ele não conhecer Deus como um pai, vai ser um fracasso. Nem que vá até o final da vida parecendo que está em vitória, vai ser um fracasso. O apóstolo Paulo termina a vida dele parecendo que ele fracassou. Ele queria ir em lugares inimagináveis, alguns que Deus nem deixou ele ir. Aí por fim ele foi preso em Roma, falou do evangelho e morreu numa cadeia. Parece que fracassou, mas não é isso que ele diz no final da vida dele, na carta a Timóteo, a última coisa que ele escreve: combati o bom combate, guardei a fé, já agora a coroa da vida já está guardada para mim. Homem que termina com certezas, vitorioso, terminou em vitória. É isso que nós desejamos para os nossos filhos. E Moisés está recebendo esse grande chamado de Deus, fazendo perguntas
desse tipo. Então, assim, as qualificações celestiais, elas são diferentes das qualificações naturais. Pessoas olham para as quando é chamado por Deus, ele olha para as qualificações naturais. Mas é diferente, as qualificações celestiais são diferentes. É só você olhar o Sermão do Monte. Ele diz: felizes, felizes são os pobres de espírito. Como assim? Felizes não são os guerreiros, não, são os mansos. São os pacificadores. São os perseguidos por causa da justiça. Ele diz: esses são felizes. Está vendo que as qualificações são diferentes das naturais? Quer dizer, na qualificação celestial, se exaltar é pedir para cair. Mas se humilhar é pedir para Deus te levantar. Porque os humilhados é que são exaltados. E o que não merece é o que recebe favor. Meu pai, é tudo diferente do natural. No mundo, os que lideram são os que mandam. Mas no mundo espiritual, Jesus diz: os que lideram mais são os que servem, são os que se doam. Está vendo que as qualificações celestiais, elas são completamente diferentes das qualificações naturais, que as pessoas às vezes estão olhando no chamado, seja qual for, seja paterno, seja ministerial, seja algo que você tem que fazer como propósito nessa terra. E acredite, você está nessa terra por um propósito. Você não nasceu por acaso. Você nasceu com um propósito. Então, Moisés, ele não se via como qualificado para aquela missão. Assim como um dia, seu filho, sua filha estava chegando e você não se viu como qualificado. Ele não se via como qualificado. Mas você acredita que teve um momento que Moisés acreditou que era qualificado? Ele acreditou. Não foi nesse momento aí que ele está sendo chamado. Quando Moisés está sendo chamado aqui, esse texto que você está lendo, ele já tem 80 anos de idade. 80 anos. Mas o nascimento de Moisés, ele é especial, ele é um menino bonito, ele é escondido pela mãe, tinha um decreto do rei para matar todo filho de hebreu. Ele é guardado quando ela não consegue mais, porque todo menino, homem nascido, tinha que ser lançado no rio. Ela faz um cesto, coloca Moisés, lança ele sobre as águas. Ela vai parar nos braços da filha do faraó. Ele vai parar. Ele cresce dentro do palácio. Ele recebe instrução de príncipe. Ele tem lá o Porsche, a Ferrari, mulher bonita, festa, tem tudo ele. A palavra de Deus diz isso. No livro de Atos, no capítulo 7, quando Estevão está falando da história dos israelitas, ele menciona Moisés. Atos 7, 22, ele diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Em toda a ciência, ele foi educado em toda a ciência. Atos capítulo 7, verso 22. Em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em palavras e em obras. Poderoso. A Bíblia diz que ele era poderoso em palavras e em obras. Você acha que uma pessoa dessa, ela não tem qualificações? Ela tem qualificações. Ele se via qualificado. Ele se via. Mas olha o que o texto diz. Quando completou 40 anos,
veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel, escravos no Egito. Vendo o homem tratado injustamente, aquilo mexeu com ele. Aquilo indignou ele. Aquilo mexeu com ele. Você sabia que o chamado de Deus, muitas vezes, ele sinaliza através dessa indignação? Você lembra? Não, eu agora vou denunciar a minha idade. Você lembra do Popeye? Você lembra do marinheiro Popeye? O marinheiro Popeye era o seguinte: o Brutus ficava mexendo com ele o desenho inteiro, maltratando ele. O Brutus, maltratando, querendo roubar a Olivia Palito, linda ela. Aí chegava um momento que ele se indignava. Aí ele pegava a lata de espinafre, não tem? Aí ele apertava e comia aquilo. Aí ele ficava forte e derrotava os brutos. Presta atenção. Moisés foi no povo, viu, ele diz aqui, ó, vendo o homem tratando injustamente um filho de Israel, tomou-lhe a defesa, vingou o oprimido, matando o egípcio. Aquilo indignou, ele teve um momento Popeye. Presta atenção, o chamado muitas vezes está ligado com um momento Popeye, entendeu? Se indigna com aquilo. Deus quer te usar para mudar aquilo. Não está indignado com isso? Ou então deixa Deus usar você. Agora, às vezes fica indignado com aquilo. Pastor, nós temos que fazer alguma coisa. Pastor, eu estou indignado com esses índios que estão aqui vindo de longe, está lá, mendigos na coisa e tudo, e a prefeitura não está fazendo nada. Você está indignado com isso? Pois esse é o momento, papai. Receba a missão, receba. Porque eu recebi a minha, e Deus está mandando eu fazer uma outra coisa. No meio dela, eu vou gerar pessoas que vão atrás desses índios aí. Aleluia. Então, Moisés, ele achava, e o que é que ele fez? Ele usou a força dele. Ele matou o egípcio, escondeu debaixo da areia. No outro dia, ele saiu de novo. Tinha 2 irmãos brigando, não era mais um egípcio brigando, não, 2 de Israel brigando um com o outro. Ele disse: por que vocês estão fazendo isso? Vocês são os irmãos? E aí, um deles disse assim: o que você vai fazer? Você vai matar a gente como você fez com o egípcio? Eles viram. Presta atenção. Há um tempo do chamado. Há um outro tempo que Deus usa você no chamado. Ontem nós recebemos uma palavra, desde sexta-feira, o pastor foi discorrendo a respeito de Davi. Teve um tempo do chamado de Davi, no treinamento dele, para depois ele ser rei, para responder ao chamado. Foi assim ou não foi? Se ele agisse antes na força, ele mataria pessoas, como teve a chance de matar Saul. Então, quando eu uso a minha força, achando que eu estou preparado, achando que eu dou conta, alguém vai morrer. Vai morrer. Porque não é pelo Espírito. Vai gerar morte, não vai gerar vida. O chamado é seu. Deus quer lhe usar nesse chamado. Mas tem um momento disso. Você entendeu? Como chegou o momento de ser pai. Eu queria muito ser pai. Mas Deus permitiu que algumas coisas acontecessem antes da minha filha chegar. Será que isso não era já uma provisão de Deus? Para mim, para esse tempo até que eu estou enfrentando, junto com a minha filha? Eu acho que sim. Será que eu não valorizei muito mais? Não amo muito mais?
Porque lutamos para ter. Você entendeu o que eu estou falando? Deus é lindo, amados. Deus é lindo. Muito bem. Então, ele se via como qualificado, poderoso em obras e em palavras. O que é que Deus diz? Ou fez? Ele ficou calado, não vou lhe usar. Ele fica com medo que descobrem que ele matou. Ele seria morto no Egito. Ele foge. Ele vai morar em Midian, no deserto. Essa região do Monte Horebe. É o tempo que ele casa. Ele conhece o seu sogro, é sacerdote em Midian. Ele tinha uma percepção a respeito de Deus, o sogro dele. E ele passa a trabalhar para o sogro, sendo pastor de ovelhas. Presta atenção, baixou o nível, não baixou não? Olha o nível aí, ele achava que era o top dos top. Poderoso em obra e palavra. Aí o que é que Deus faz? Tu vai ser pastor de ovelhinha. Mas ainda vai cuidar das ovelhas do teu sogro. Não é nem tuas ovelhas. Vai cuidar delas. Aí ele está no meio do deserto, ali perto do Monte Sinai, pastoreando as ovelhas, e aí vem Deus fazer o chamado. Quer dizer, quando ele achava que não era nada. Ele sabia coisas, tinha habilidades naturais nele, tinha sabedoria natural nele, tinha habilidades que outros, onde ele morava, não tinha. Mas aquilo tudo não serve até você perceber que Deus quer lhe usar e não tem nada a ver com isso que você tem, ou acha que tem, ou acha que é, ou acha que fez. Nada disso, nada disso, nada disso. Olha o que diz 1 Coríntios 1,26, diz: irmãos, reparai na vossa vocação. Meu Deus, é 11h48. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios na carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E ele diz que a finalidade disso é que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém diga assim: eu fiz, eu sou, eu faço. Nada disso. Interessante que esse texto de Coríntios, o capítulo termina dizendo assim: mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus. O verso 30 e 31. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É de faço, estou fazendo, mas é o Senhor que está fazendo. É o Senhor. É o Senhor que te dá a paternidade certa. É o Senhor que te apoia na missão. É o Senhor que flui através de você. É o Senhor que faz isso. É Ele que deve se mover através de nós. Isso mostra o coração paterno do Pai. Moisés é a resposta para a libertação do povo de Deus do Egito. Naquele momento, ele é a resposta da paternidade de Deus para os filhos do Senhor que estavam escravos no Egito. Ele é a resposta daquela geração. Era Moisés, era ele. Deus escolheu ele, não porque ele era bonito, não porque ele era nada, porque Deus tinha propósito através dele. Ele queria usar ele como salvador daquele povo. Naquele momento, eu vou te dizer, há um chamado para essa geração paterna do Pai, para nós.
Ele continua a salvar vidas, Ele continua a mudar famílias, Ele continua a chamar pessoas, seus filhos. A palavra de Deus diz que nós agradamos o Senhor pelo fato de darmos muitos frutos para Ele. Que agrada o Senhor, duas coisas que a Bíblia menciona assim, literalmente, é a sua fé e ser usado por Ele para gerar o fruto que permanece. Duas coisas que agradam o nosso Pai. Quer agradar a Deus? Creia no que Ele diz, recebe o chamado dEle, gera o fruto que agrada a Ele, de maneira permanente. É isso que honra o Pai. Pai, quero te honrar, amo a Deus. Aceita a missão. Aceita a missão. Como filho, como Jesus aceitou a missão de deixar a glória, de vir até aqui, tomar forma de homem, sofrer, e até o final, naquela cruz, por mim e por você, porque Ele tinha um alvo, agradar o seu Pai na missão que Ele recebeu. É assim que filhos agradam o seu Pai, é assim. Olha o que Ele diz em Êxodo 3:7, disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o clamor, eu vou livrar eles, eu vou andar com eles, levar eles para uma terra que manda leite e mel, eu vou salvar eles, mas eu quero usar você, Moisés. É isso que Deus está falando. Então o que é que Deus faz? Deus escolhe pessoas, sabendo que elas são chave para tocar a vida de outros. Você é uma chave de Deus que abre corações que eu, pastor Everdan, nunca chegaria. Mas você tem um segredo dentro do seu coração que encaixa naquela fechadura. Que Deus usa você para alcançar pessoas para Jesus. Ele escolhe pessoas assim. É por isso que Ele derrama graça, Ele derrama sabedoria, Ele derrama sua presença, Ele derrama tudo. Não tem a ver só com abençoar, me abençoa, eu tenho tudo isso, eu sou próximo. Oh, amado, enxergue além. Isso é só um subproduto, vamos dizer assim, disso, dessa direção, desse chamado, dessa missão. Sabe, eu disse para você que Moisés liderou mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Você sabia? John Wesley, pastor lá da Inglaterra, quando terminou a sua vida, eu penso muito em John Wesley nesse sentido. Algo que eu li dele, terminou a sua vida, tinha 90 mil metodistas. Eles não eram chamados de metodistas, mas seguiam o que Wesley pregava. Eles faziam isso, 90 mil. Ele terminou a vida quase sem nada. Mas 90 mil pessoas foram influenciadas por Deus através da vida de John Wesley. Alguém às vezes pode pensar, pastor, mas eu não acho que eu vou influenciar 90 mil pessoas. Ou como Moisés, 2 milhões de pessoas. Não importa quantas pessoas. Não importa quantas pessoas. Houve alguém, uma mãe, que gerou um Paulo. Ela só gerou um. Mas esse um influenciou milhões, que ainda hoje nos influencia. Deus através da vida do Paulo. Ou como um Billy Graham, ou como outros. O papel daquela mãe foi gerar aquele rapaz. E ele foi usado para alcançar os milhões de Deus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Amém, amados? Muito bem. A resposta de Deus para Moisés, eu estarei com você, é muito mais do que dizer, não se preocupe, eu vou te ajudar. Não é isso que Deus está dizendo. Olha, vai fazer, Rui, vai fazer. E eu vou te ajudar.
Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que estaria com ele todo o tempo. Por quê? Olha aqui o segredo. Para cumprir a missão é necessário um relacionamento. Para cumprir a missão é necessário um relacionamento. Porque Deus não está nos chamando simplesmente para fazer coisas para Ele, mas para nos relacionar com Ele. O chamado de Moisés tem a ver, antes dele fazer algo para Deus, salvar o povo de Israel, se relacionar com Ele. Porque Deus nos conduz ao nosso destino eterno, se revelando para nós. Se revelando. Ele vai no caminho, junto conosco, se revelando para nós. Se revelando para nós. À medida que você vai andando na missão que Ele te deu, Ele vai se relacionando com você, e você vai conhecendo mais a Deus na medida dessa caminhada. Você entendeu? E Ele vai fazendo isso. Por isso que a Bíblia vai dizer, provai, lá no Salmo 34:8, provai e sabei que Deus é bom. Provar, amado, aí é igual beber, comer. Como alguém que bota água na boca e experimenta. Deus não é conhecido simplesmente com conhecimento natural, mental, com letra. Não, Deus é experimentado. Você tem experiência com Ele. E você vai ter a experiência de conhecer Ele aonde? Na missão. Foi assim que você aprendeu, Deus ensinou você a ser pai. Porque você não sabia e nem era quando seu filho chegou. Na missão é que você conheceu isso. É que você experimentou. Deus, Ele é experimentado, assimilado. Você entendeu? O relacionamento nosso com Ele não é algo que eu vou fazer e convido Ele para participar. Não, nós estamos imersos. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, nós somos imersos em Cristo, batizados nele, imersos, colocados nele, fazemos parte dele. Então Moisés, amado, ele é como um protótipo. Por quê? Porque Moisés, ele está no Velho Testamento, ele faz parte da velha aliança, mas Deus está chamando ele para ter um relacionamento. Mas tinha um obstáculo. Qual o obstáculo? O pecado, a natureza humana. Um obstáculo para esse relacionamento com um Deus santo, único. Aí por isso que ele apresenta através de Moisés a lei, ele apresenta através de Moisés o tabernáculo, ele apresenta para Moisés o lugar da habitação de Deus, e o que precisava para chegar até Deus. O que precisa? Você vai entrar aqui no tabernáculo, vai matar um cordeiro, é através do sangue que você me acessa, e é lá dentro só que você vai poder me ver. Porque eu não posso estar em todo lugar, porque tem pecado em você. Tira as sandálias, porque essa terra é santa, porque eu estou aqui. Você entendeu? Mas aí Moisés, ele começa a expressar algo fora do seu tempo. Olha o que esse texto diz, Êxodo 6:2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó. Apareci para eles três, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Não tem Abraão, o pai da fé? Isaque, o filho dele? Jacó, que lutou comigo, foi abençoado. Eu me apresentei para eles dessa forma. Para ti, eu estou me apresentando de maneira diferente. Esse é o meu nome. Ó Senhor. Ele está dizendo o seguinte: eles não sabem o meu nome, mas eu vou te dizer qual é o meu nome. Você não conhece. A primeira coisa que a gente conhece de verdade numa pessoa é: como é teu nome? E Deus estava dizendo para ele: para você, eu vou dizer quem eu sou. E ele diz: eu sou o que sou. Esse é meu nome. Representado por 4 letras no alfabeto hebraico. Eu sou o que sou. Significa: eu sou o que era, o que é
e o que há de vir. Eu sou o eterno. Eu sou aquele que existe. Só existe eu. Aquele que existe, que não tem começo e nem fim. Eu sou esse, meu nome é esse. Esse nome se tornou um nome impronunciável pelos hebreus por causa da lei. Mas esse é o nome de Deus. Representado por essas 4 letras. Presta atenção. Deus não está interessado no aumento do seu conhecimento a respeito dele. Deus está preocupado com o aumento do nosso relacionamento. Seu relacionamento está crescendo com Deus? É isso que Deus quer. Deus não está preocupado se você sabe mais simplesmente algo a respeito dele. Ele quer crescer no relacionamento contigo, 1 a 1, face a face, você e ele. É por isso que de Moisés se diz que ele falava com o Senhor face a face. Olha esse texto de Êxodo 33, verso 7. Ele diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Olha, não é a tenda, não é o tabernáculo. É uma tenda que ele chamou de tenda da congregação. Ele colocou aquela tenda fora do arraial. O tabernáculo ficava no meio do arraial. Era o centro da vida do arraial. Era onde Deus habitava. Mas Deus se encontrava com Moisés na tenda que ele diz que ela armava ele para si. E ele ia lá conversar com o Senhor, e a palavra de Deus diz lá no verso, acho que eu não marquei o verso aqui, procura aí, até o verso 11, onde ele diz face a face. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Como eu estou falando aqui com você, ele falava com Moisés, face a face, ele ouvia o Senhor. E a palavra de Deus diz mais adiante, coloca em Deuteronômio 34:10, quando Moisés morre, a palavra de Deus diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado como face a face. Não se levantou mais, nem Isaías, nem Jeremias, nem... Só quando o Senhor Jesus veio. Ah, pastor, ele não falava com os... Falava, mas não como falava com Moisés. Então, presta atenção. Ele está modelando algo. Moisés está modelando algo. Quem é que ele está modelando? Presta atenção. Todo mundo que queria contato com Deus ia no tabernáculo. Mas ele tinha um acesso diferente. Ele está modelando a graça. Você entendeu? Isso parece estranho, porque Moisés é o homem da lei, que trouxe as tábuas. Mas o que ele está mostrando para nós é: Deus quer se relacionar conosco e quer falar conosco diretamente. Quando Deus desceu naquela montanha, no Sinai, que a montanha tremeu, fumegou, todo mundo queria ver Deus, mas quando a montanha fumegou, aí eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés, tu vai. Eles ficaram com medo. Eles viram que não tinham natureza para encontrar com Deus. Eles disseram: Moisés, tu vai, fala com Deus. Aí você vai ouvir, você vem e fala conosco. E Deus disse mesmo: qualquer um que chegar no monte vai morrer. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus... Não, é porque a nossa natureza era pecaminosa. Por isso que Jesus veio, para a gente se relacionar. Então, quem Moisés está modelando? Eu vou te dizer, ele é aquele que recebeu a missão, o chamado, e foi enviado para salvar vidas, mas não num fazer, mas num relacionamento, não movido por obrigação, mas por amor. Ele está modelando o Filho de Deus. É isso que ele está modelando. Ele está falando, ele está apontando para o Filho de Deus. Quando ele morre, antes dele morrer, ele diz: o Senhor suscitará um profeta como eu. Lá na frente, ele está falando de Jesus. Davi também, a certo ponto, ele faz isso. Quando ele assume o reinado de Israel, ele constrói uma tenda de adoração, que não era o templo, que não era o tabernáculo.
Era o tabernáculo de Davi, o lugar da adoração, de se relacionar com o Senhor, de adorar o Senhor. Então o que Deus estava chamando Moisés, amado, nessa missão, era para um relacionamento. Você sabia que na sua missão de ser pai, Deus está se revelando para você. Não ache que sua missão de ser pai tem a ver só com os seus filhos. Tem a ver com você conhecer a Deus como pai. Quando o pecado de Israel ficou assim bem visível para eles, porque quando Moisés subiu para receber a lei, eles já traíram o Senhor. Moisés intercede por eles, não destrói eles não, Senhor. Quer dizer, ele está tomando uma figura ali intercessória, como Cristo, que nos defende. Moisés estava fazendo o mesmo por aquele povo. Aí o Senhor disse o seguinte, porque Deus não disse assim, eu estarei com você? Aí Deus estava mostrando para Moisés que ele não poderia estar com ele. Não porque Deus não quisesse, ele queria. A montanha tremeu todo porque ele queria. Eu quero estar com vocês, mas não posso, porque tem pecado. Se eu chegar, vocês morrem. Eu quero estar com vocês. Você entendeu? Sabe o que é que Moisés disse para ele? Ele disse assim, Deus disse assim, vocês vão, eu vou mandar um anjo com vocês. Vocês vão alcançar a terra, vocês vão ganhar tudo, vocês vão estar prósperos, vocês vão estar ricos, vocês vão ter casas que não construíram, poços que não cavaram, vocês vão ter tudo isso. Aí Moisés disse, não, mas espera ainda, o Senhor não vai conosco? Senhor, ele disse, se a tua presença não for conosco, nós não iremos. E o que ele estava dizendo, ele entendeu. Ele entendeu, não adianta nada cumprir a missão, se eu não tiver o relacionamento contigo e a tua presença. É isso que Moisés fala. Então presta atenção, você está cumprindo uma missão maravilhosa de ser pai, mas ao mesmo tempo, acredite, isso tem algo muito a ver, mais elevado, maior do que seu filho, ou até do seu relacionamento com seu filho, tem a ver com a paternidade de Deus sendo apresentada para você, e também para o seu filho. Aleluia, fique em pé em nome de Jesus. Quero orar por você, quero orar por você. Sabe, talvez você veio aqui hoje, convidado, e é 12:02, vai dar tempo para você chegar no almoço, mas não perde o final, ok? Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos a Tua bondade, e eu creio que nesse momento o Senhor está fazendo convites a corações que estão aqui. Filhos Teus que têm vindo aqui 1, 2, 3 vezes, mas hoje entenderam o que o Senhor deseja. Que não é que eles façam parte de uma religião, ou mesmo estão sendo chamados para um fazer, mas eles estão chamados para um relacionamento contigo. E tudo isso começa quando nós entregamos o nosso coração para Jesus. Alguém aqui nessa manhã desejando entregar o seu coração para Jesus, para esse relacionamento amoroso com o Pai Celestial, faz um sinal para mim, levantando uma das suas mãos. Alguém entregando a sua vida hoje para Jesus. Aleluia, está entregando a sua vida para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A irmã estava desse jeito aqui, aí o irmão gritou, aleluia. Não fica com medo não, é porque os irmãos se alegram, porque eles sabem quanto é especial receber Jesus, quanto é especial receber nosso Pai, nosso Salvador. Então você que entregou sua vida a Jesus, faz essa oração, diga assim para o Senhor Jesus agora, Senhor Jesus, eu entrego meu coração para Ti, eu me rendo,
não quero mais governar a minha vida. Me sela agora com o Espírito Santo, perdoando todos os meus pecados. Diga para ele: eu peço perdão pelos meus pecados e recebo todo o perdão através do sangue de Jesus. Amém. Você que entregou sua vida para Jesus, eu quero apresentar o fruto de Deus, que é você que está sendo alcançado. Eu gostaria que você deixasse o seu lugar e viesse aqui na frente. Eu quero dar um abraço em você. Vem aqui, em nome de Jesus. Você que aceitou a Jesus como seu Salvador, você que fez essa oração sincera, entregando seu coração para Jesus, vem aqui. Vem aqui, estou aguardando você. Não fique receoso, pode vir. Não vou mandar você fazer nada, só lhe dar um abraço.